Parabéns pra você nessa data querida. Viva o Tips Paris! 6 anos. Tips Paris, nesse mês de agosto, fez 6 anos. E eu precisava estar aqui para contar para vocês como o Tips Paris nasceu e como eu renasci no dia que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Então, no vídeo de hoje, eu vou contar para você desse meu sonho e como eu realizei, que é quase uma loucura. Largar meu trabalho, larguei minha vida, larguei tudo. 17 dias foram os dias que eu tive para organizar minha viagem e seguir o meu sonho, que já tinha 10 anos que eu não tinha coragem de realizar. Assista esse vídeo até o final, dê seu joinha, se for no YouTube, se inscreve no meu canal e comente aqui nos comentários se você teria coragem de fazer essa loucura. E na história de hoje eu espero que eu consiga te inspirar nessa quarentena de você ter coragem de seguir seus sonhos. Minha paixão, primeiro você tem que entender. Nessa história eu tenho que explicar para vocês alguns pontos. O primeiro ponto, como começou a minha paixão por Paris. O segundo ponto, como é que estava a minha vida 10 anos depois que eu conheci Paris. E o terceiro ponto, o pontapé que eu tive, o gatilho, não sei como é que fala, pra falar assim, it's now or never, sabe? Pra ir morar em Paris. Então são essas 3 passagens que eu vou contar pra vocês aqui na história e eu espero que você goste. A paixão por Paris. Eu nunca sonhei com Paris antes de conhecer Paris. Tem muita gente que fala, eu quero conhecer Paris porque vê uma foto, vê um filme e quer conhecer Paris. Na verdade, eu não tinha ideia nenhuma de Paris. Na verdade, Paris era um nome. Paris não tinha uma imagem pra mim. Era um nome porque eu sempre ouvi a minha mãe falar de Paris. E se eu fui pra Paris, a culpa é dela. Ela sabe disso e ela aceita, e ela aceitou. E nessa história você vai saber como ela recebeu. Foi de uma forma muito curiosa, mas como ela recebeu essa notícia. Em 2004, minha mãe me convidou para viajar com ela para um congresso espírita, Congresso Mundial Espírita em Paris. E ela me chamou para ser a companhia dela. Minha mãe teve paralisia infantil, é uma pessoa super independente, mas para fazer turismo, para fazer umas viagenzinhas, ela precisa de um apoio de uma pessoa para estar com ela. Ela me convidou e eu falei assim, ir para Paris? Que jeito. Paris pra mim era coisa assim, de lugar, de monumento velho. Porque minha mãe amava Paris. Então a única referência que eu tinha de Paris era essa. Minha mãe, Paris. Minha mãe, vamos pra essa viagem aí. A viagem chegou, eu fui. Fazer o quê? Sabe aquela coisa assim de acompanhar a mãe na igreja? Eu fui meio com esse espírito. Eu não fui fazendo looks. Na época, 2004, não tinha blog, não tinha nada. Como é que eu não fui naquela empolgação, sabe? Conheci Paris, o glamour. Eu não tinha imagem nenhuma pré-concebida de Paris. Mas quando eu cheguei lá, foi a primeira. E eu me apaixonei pela cidade. Eu falei assim, mãe, um dia eu quero morar em Paris. Eu fiquei assim. Minha mãe, eu nunca vi um lugar mais lindo na minha vida. O que eu mais me encantei não foi a torre. O que eu mais me encantei foram as ruas, os monumentos, o jeito do francês viver, o jeito deles usarem os lugares comuns, as ruas. E eu falei pra minha mãe, um dia eu quero morar aqui. 2004. Mãe, um dia eu quero morar aqui. Mas eu falei assim com todo o meu coração. Todo o meu coração. E eu tenho vontade de, sei lá, eu me emociono toda vez que eu falo dessa história. Mas era aquela assim, um dia eu quero morar aqui, meio da boca pra fora, com muito sentimento, mas da boca pra fora. Na verdade, o que eu imaginava era, eu queria passar um mêsinho em Paris. Eu falei, mãe, se eu morar um mêsinho em Paris para ter uma rotina parisiense, essa é a palavra, eu queria uma rotina parisiense, eu queria me sentir parisiense, andar com a baguete debaixo do braço, pegar metrô, ir pra
padaria, eu queria essa rotina do parisiense. E eu me apaixonei por Paris quando eu fui no Jardim de Luxemburgo e eu vi um jovem debaixo de uma árvore, naqueles banquinhos verdes do Jardim de Luxemburgo, lendo um livro. E parece que o mundo tinha parado para ele, parecia assim que ele estava viajando no outro universo. E aquela atmosfera desse jardim foi a atmosfera que eu senti como Paris era. Eu voltei, fui para Londres, odiei Londres. Falei, Ave Maria, que negócio, não gostei dessa cidade não. Meu negócio é Paris, ou seja, foi o inverso. Paris realmente me surpreendeu, porque realmente eu não estava esperando nada de Paris. Voltei para Salvador, a primeira coisa que eu fiz, eu me matriculei no curso de francês. Mas na época, jovem, adolescente, paz e amor, peace and love, faltava aula horrores. Minha mãe me dava cola, porque minha mãe se matriculou junto comigo. Minha mãe me dava cola. Isso aí é um capítulo à parte. Depois eu vou contar pra vocês a minha relação com a língua francesa. Mas em 2004 eu fiz esse curso. Esse curso, ele me deu uma boa compreensão da língua francesa. Mas com calma, um dia eu vou contar pra vocês como é a minha relação com a língua francesa de 2004 pra cá. Ok, como é que eu aprendi? E aí, 2004, mas eu só fui morar em 2014, por quê? Eu passei 10 anos numa zona de conforto. Eu tinha medo de seguir meu sonho. Eu tinha medo de me lançar no desconhecido. Eu não gostava do meu trabalho. Eu não gostava... Eu estava fazendo uma faculdade de Direito à noite. Eu não gostava da minha faculdade de Direito. Eu não me via como advogada. Na verdade, eu fiz Relações Públicas, depois eu fiz MBA em Marketing e estava na faculdade de Direito. Então, chegou um ponto da minha vida que eu já estava trabalhando, eu trabalhava no governo da Bahia, eu me sentia numa vida normal e eu me contentava com Paris, com as minhas viagens como turista. Mas a minha vontade de morar, o meu sonho de morar, ficou dentro da gaveta, esquecido. E eu confesso que eu nunca ia imaginar que em 2014 eu ia reviver esse sonho. Fui 6 vezes para Paris antes de morar. E a cada vez que eu ia para Paris, eu sonhava em morar em Paris. Mas eu voltava para o Brasil e eu não realizava, porque eu não sabia por onde começar meu sonho. Mas, como vocês sabem que toda história tem que ter uma força, tem que sempre existir uma sofrência, eu estava passando por uma perda amorosa que me deixou muito triste. Minha rotina era uma rotina muito pesada. Eu trabalhava num lugar a 35 quilômetros de distância da minha casa. Eu pegava a BR-324, que é a BR da morte. Todo santo dia eu ia para uma área considerada área de desova de cadáveres, porque era uma área de alta, se você for comparar os dados estatísticos de todo o Brasil, Simões Filho e o CIA Aeroporto é uma das áreas mais perigosas e criminalidade que tem no Brasil. Eu trabalhava nesse lugar, no órgão do governo da Bahia, que cuidava da indústria e do comércio, era da Secretaria de Indústria e Comércio. Eu pegava ida e volta, eram 72 quilômetros de carro que eu fazia diariamente. Eu acordava de manhã cedinho, ia pra academia super bem disposta, puxava meu peso, eu era super fitness na época, eu me alimentava super saudavelmente e esse era o meu prazer. Eu, depois da academia, eu ia para o trabalho e do trabalho eu ia para uma faculdade de Direito que eu não gostava. Só que no final de um ano eu cheguei à conclusão que eu estava vivendo no piloto automático da minha vida, que era academia, trabalho, faculdade, academia, trabalho, faculdade. Meu fim de semana sempre era musculação, era remada de sup, stand-up paddle, era esporte, 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 e eu não queria mais nada. Pra quê? Não quero mais nada da minha vida. E isso começou a me incomodar, o meu luto começou a me incomodar, o meu jeito de não ter prazer nas novidades.
Foi aí que eu tive o estalo. Uma de minhas melhores amigas, ela é psicóloga, ela é professora de psicologia, e eu tenho várias amigas psicólogas. E ela falou assim, Mari, vai averiguar esse negócio aí, dá uma mexidinha. Então eu fui na terapia, eu falei assim, Cris, voltei, olha quem apareceu. E eu disse pra ela, ó Cris, eu tô sentindo que eu tô vivendo por viver, eu estou sentindo que eu tô no piloto automático, eu tenho saudade de trabalhar com a minha criatividade e eu acho que o governo da Bahia meio que me prendeu, me limita bastante e eu ainda estou vivendo um luto no meu coração e não tenho vontade de conhecer ninguém. Eu acho que tem alguma coisa, algum botãozinho aí que tem que ligar ou desligar, mexer alguma coisinha. Foi aí que ela disse assim, dever de casa. A partir de hoje, quando você sair por aquela porta, você vai fazer só o que seu coração manda. Eu fiz assim, fazer o que meu coração manda, ela é. Você, das pequenas coisas da sua vida até as grandes, você vai seguir seu coração, você vai perguntar para seu coração o que ele quer. E foi essa técnica matadora, que é até um pouco estranha, parece um pouco de autoajuda. Como é que foi esse estalo que, graças a esse estalo, eu fui morar em Paris? Que foi, siga o seu coração. Eu vou dar um stop aqui, vou dar uma pausa nesse vídeo, para não ficar muito grande. Eu vou fazer uma parte 2, para deixar você curiosa, você curioso. E volto aqui em breve para contar a continuação. No outro vídeo eu vou contar para você como é que veio esse estalo, como minha família reagiu, como eu me organizei em 17 dias para ir morar em Paris, o que deu certo, o que deu errado, como foi minha instalação lá em Paris, como foram os primeiros dias em Paris. E meu Deus do céu, é muito engraçado como é que nasceu o Tips Paris e como eu renasci quando eu fui morar em Paris.